Olá, amigos! Bem-vindos outra vez ao canal Pérolas Esparsas, no canal onde você já sabe poderá encontrar boa música e mensagens de fé e esperança. Quero agora, aproveitando nesse momento, agradecer a todos os amigos que já estão inscritos no canal por estarem compartilhando conosco dessa grande missão. Que Deus abençoe a todos. A partir de agora, iniciaremos uma série sobre as profecias de Daniel. Te peço que acompanhe o primeiro episódio. Que a paz bendita do Senhor Jesus, neste momento, os envolva, queridos. Hoje iniciaremos, então, esta série especial sobre o livro do profeta Daniel. Este livro que deve ser estudado por todos nós cristãos. Vamos orar ao nosso Deus para que possamos ser, neste momento, porta-voz daquele que nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Oremos. Grande e poderoso Deus, a Ti nos dirigimos nesse momento e o fazemos de forma reverentes e agradecidos pelo dom precioso da vida. Pai querido, tome cada um de nós nesse momento em Suas mãos. Assim como o Senhor um dia iluminou o profeta Daniel para escrever seu livro, que o mesmo Espírito hoje nos ilumine e nos capacite, trazendo-nos aquela sabedoria celestial, para que possamos compreender estas verdades e que isso traga aumento de fé e crescimento na nossa vida cristã. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar lendo dois pensamentos de Ellen White, muito lindos, que diz o seguinte: as profecias de Daniel e Apocalipse devem ser cuidadosamente estudadas e em ligação com elas as palavras "Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo". Obreiros Evangélicos, página 148. E ela diz mais: quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Ser-lhes-ão dados tais vislumbres das portas abertas do céu, que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver a fim de alcançar a bem-aventurada esperança, que deve ser a recompensa dos puros de coração. Mesmo livro, página 114. Que bênção, que maravilha. Pois bem, amigos, hoje, como já anunciamos, o nosso tema está focado em Daniel e estudaremos o primeiro capítulo. E o título que demos para esse trabalho é o grande conflito no livro de Daniel. E nós sabemos que é uma realidade. O grande conflito é percebido dentro do livro de Daniel de ponta a ponta. Nós percebemos ali forças do bem e as forças do mal atuando. E aí nos interessa saber quem vencerá. E à medida que vamos avançando no estudo deste livro precioso, nós vamos entender realmente que vale a pena ficar ao lado do bem. Porque neste mundo nada é certo, exceto Deus e a sua verdade. Repito, neste mundo nada é certo, exceto Deus e sua verdade. Então vamos, de forma esmerada, estudar estes capítulos um a um. São 12 capítulos, teremos então 12 vídeos. 4 jovens são apresentados aqui de forma especial nesse capítulo. Não significa que outros não estavam ali do povo hebreu. 4 jovens hebreus em destaque. São eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vejam, 4 jovens em destaque. Jovens maravilhosos, jovens
fantásticos. E por que estudar o livro de Daniel? Alguém pode estar pensando. Primeiramente, porque ele é um livro inspirado por Deus. Isto já bastaria. É um livro totalmente inspirado por Deus. Mas também porque ele é especialmente dirigido às pessoas que vivem no tempo derradeiro da história terrestre. E acreditamos que esse tempo é exatamente os nossos dias. E nós vamos ver isso no decorrer do estudo desse livro. Então, porque ele é inspirado por Deus e porque é especialmente dirigido às pessoas que vivem no tempo derradeiro da história terrestre. E temos mais. Porque proporciona esperança e otimismo nesses tempos de crises sucessivas, de violências e agressividades inusitadas e de confusão de valores e crenças. Nunca o mundo se deparou com uma situação como esta. Tempos de crises sucessivas, tempo de violências e agressividades inusitadas e de confusão de valores e crenças. Nunca os valores, nunca as crenças foram tão atacadas. Nunca o inimigo do bem tentou trabalhar tanto para trazer confusão mental à humanidade, trazer dificuldade de compreensão diante dos valores e das crenças estabelecidas por aquele que não erra. Queridos, o livro de Daniel ele é dividido em 2 segmentos. Primeiro, ele é profecia, e segundo, ele é história. Então, nós temos no livro de Daniel profecia e temos história também. E a profecia, ela prediz, ela anuncia antes de acontecer. E a história vai nos contar se o predito aconteceu ou não. Que maravilha, que benção. Deus seja louvado, porque o que Daniel escreveu não foi da cabeça dele, Daniel apenas foi o porta-voz. Encontramos ali o pensamento divino colocado em palavras humanas. Vejam, o pensamento divino colocado em palavras humanas. Os propósitos de Deus para as profecias, quais são? Então, o primeiro objetivo das profecias que Deus tem para o estudo das profecias é habilitar o seu povo para se preparar para o futuro. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que quando ouvirmos falar de paz e segurança, repentina destruição estaria chegando também. Final de tudo. Nunca o mundo pediu tanta paz. Nunca o mundo clamou tanto por segurança, é ou não é? Claro, estamos percebendo diariamente, tanto nas redes sociais, como em todos os veículos de comunicação, a falta que faz a segurança em nosso mundo. E o desejo da humanidade de encontrar paz. Paz, paz. E o segundo objetivo é crescer na confiança da Bíblia. Crescermos na confiança da Bíblia. Em João, capítulo 14, o verso 29, Jesus nos diz o seguinte: disse agora, antes de acontecer, para que quando acontecer, vós creiais. Disse-vos agora, antes de acontecer, para que quando acontecer, vós creiais. Que maravilha. Palavras do Senhor Jesus. Palavras ditas no tempo, mas que vai adentrar um dia a eternidade. Porque são palavras daquele mestre por excelência que anunciou. E o que vamos ver a seguir, sem dúvida alguma, tem muito a ver com tudo isso. Queridos, avançando, o que Jesus falou sobre as profecias de Daniel? No seu sermão profético de Mateus 24, Jesus fez uma menção no versículo 15, dizendo o seguinte:
Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, e o povo viu, os discípulos viram, no ano 70, quando Roma invadiu Jerusalém, invadiu o templo e colocou fogo, destruiu o templo ali. Quanta coisa abominável, quanta desolação. E Jesus está se referindo ao capítulo 9 de Daniel, das 70 semanas que viriam exatamente ao povo judeu. E mais, para que tempo as profecias de Daniel se aplicam e qual é a época específica de que falam? A que tempo está se referindo? Vamos ver. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Daniel 12:4. E ainda diz, um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Daniel 12:6. Eu ouvi, diz Daniel, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Daniel 12:8. E ele então respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Daniel 12, verso 8. Vejam, nós temos aqui uma palavra que aparece ecoando como refrão nos versos que lemos. Que palavrinha é esta? Bem curtinha, mas muito significativa. Isso, fim. Fim. Todos os textos apresentaram tempo do fim. O tempo, então, é para o tempo do fim. E nós vamos estudar mais sobre esse tempo do fim e compreender de que data ou quando começou realmente o tempo do fim. À medida que nós vamos estudando, nós vamos ver. Assim começa o livro do profeta Daniel. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Daniel 1:1. Primeiro versinho, então, está descrevendo esse momento em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e trouxe como prisioneiro Joaquim e muitos outros que nós estaremos estudando e vendo no decorrer já desse capítulo. Duas cidades estão aqui em destaque. Babilônia de um lado, Jerusalém de outro. Babilônia representou sempre a morada do mal. Jerusalém, a morada do Altíssimo, desde o deserto, quando os israelitas construíram o santuário que Deus pediu. Deus disse, me farão um santuário para que eu habite no meio do meu povo. Então, ao virem depois para a cidade de Jerusalém, eles construíram ali o lindo templo, exatamente como Deus havia orientado, para que Deus habitasse no meio do seu povo. Encontramos aqui também dois reis, Nabucodonosor e Jeoaquim. O grande monarca Nabucodonosor, que estava assustando o mundo todo. Ele traz o rei de Israel como prisioneiro. Infelizmente, ele não escutou, ele não deu atenção ao que Deus falou através do profeta Jeremias. E por não escutar a voz do profeta, Joaquim pagou caro. E mais, o povo que ele governava também. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Daniel 1:3. Olha, o rei está pedindo, Nabucodonosor agora, que escolhesse alguns nobres, alguns jovens. E ele diz mais, eu quero jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que
fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Aqui está Nabucodonosor agora querendo encontrar jovens, e ele sabia que o povo hebreu é um povo estudado, é um povo inteligente, é um povo capaz, é um povo de mente aberta, é um povo em destaque. E ele queria agora pegar alguns especiais para ajudá-los, preparando-os, na visão de Nabucodonosor, para se tornarem seus colaboradores no futuro de Babilônia. E aqui nós vemos, né, essa ilustração mostrando aí os jovens que estavam sendo escolhidos. É claro que não eram só estes 4 moços, tinha muitos que estavam lá, pessoas conforme nós vamos ver através deste relato do livro Profetas e Reis, página 205. Entre os filhos de Israel que foram levados como escravos para a Babilônia, estavam homens e mulheres tão fiéis ao princípio quanto é forte o aço, que honrariam a Deus mesmo que perdessem tudo. Homens e mulheres de princípio tão forte quanto o aço. Que coisa preciosa, que maravilha. E tem mais. Daniel e seus 3 amigos foram exemplos marcantes do que as pessoas podem se tornar ao se unirem a Deus. Eram jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes. Ao notar esses jovens e perceber que eles possuíam uma capacidade impressionante, Nabucodonosor ordenou que eles fossem educados para ocupar posições importantes em sua corte. O rei não obrigou os jovens hebreus a abandonar sua fé e aceitar a idolatria, mas esperava conseguir isso pouco a pouco. Este era o objetivo de Nabucodonosor. Trabalhar esses jovens dentro da filosofia pagã de Babilônia. Trazer a religião de Babilônia para esses jovens, porque ele sabia que eram jovens religiosos. Será que o rei alcançou êxito? Será que ele teve sucesso? Vamos ver. Na sequência, nós vamos perceber como tudo aconteceu. Eis que aí surge a primeira prova para os jovens. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Primeira prova, então, tem a ver com o comer e o beber. Jovens, caráter de aço, fiéis a toda prova, lá estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos ver como eles resolveram esse problema sem criar outro problema, isso é muito importante. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar, Daniel 1:8. Daniel procurou outra autoridade, Aspenaz, conversou, deu uma sugestão. É claro que aquilo causou um certo impacto, mas Daniel explicou, nos experimente por 10 dias, dando-nos apenas aquilo que a gente está acostumado a comer e a beber aquilo que nós estamos acostumados e orientados a beber. E se as coisas estiverem diferente daquilo que vocês esperam, então vejam o que vão fazer. Mas experimente. Daniel trouxe aí uma saída, uma solução. Comer legumes, comer verduras, comer frutas, beber água pura e não os vinhos importados do rei. É claro
Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Daniel 1:16. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Daniel 1:17. E aí começa a aparecer o resultado. Os incríveis resultados, sim, da verdadeira reforma de saúde, quando chegou o momento de os jovens hebreus serem avaliados para o serviço do reino. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso eles passaram a servir o rei. Profetas e Reis, página 207. Na corte de Babilônia havia homens extremamente talentosos vindo de vários países. Eles tinham muitos dons naturais e possuíam a melhor cultura que o mundo pode oferecer. No entanto, nenhum deles superava os jovens hebreus em força física, vigor mental e conhecimentos literários, postura ereta, passo firme e aparência agradável. Que descrição fantástica! Estas são as recompensas que a natureza oferece aos que obedecem às leis de saúde estabelecidas pelo Criador. Profetas e Reis, página 208. O segredo do sucesso desses jovens é muito importante conhecermos. Deus colocou Daniel e seus amigos entre os grandes homens de Babilônia para que pudessem representar o seu caráter. Então aí está o primeiro motivo do sucesso deles. Deus estava por trás, coordenando para que eles o representassem. E à medida que vamos avançando no estudo do livro de Daniel, nós vamos ver coisas fantásticas, magníficas, que aconteceram pelo exemplo, pelo viver, pelo testemunho destes jovens em Babilônia. A fidelidade nas pequenas coisas foi um ponto marcante em toda a vida desses jovens. Eles honraram a Deus tanto nos deveres mais simples como nas maiores responsabilidades. Assim como Deus chamou Daniel, Ele também nos chama para sermos testemunhas suas no mundo de hoje. Profetas e Reis 208. Que texto lindo, né? Fiéis a toda prova, nos detalhes. Hoje a necessidade de homens e mulheres que, como Daniel, ajam com ousadia pelo que é certo. É preciso coração puro, mãos fortes e coragem. Daniel e seus amigos tiveram os mesmos sentimentos e desejos que nós, mas permaneceram firmes, porque confiavam em um poder infinito. E aqui está, queridos, o resultado do sucesso destes jovens. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Que acabei de ler, está em Profetas e Reis, página 209. Deus dá as oportunidades. O sucesso depende de como as aproveitamos. Deus concede oportunidade a todos e o sucesso vai depender de como aproveitamos estas oportunidades. Orando constantemente, estudando com afinco e mantendo-se em comunhão com o invisível, eles andavam com Deus assim como Enoque andou. O verdadeiro sucesso em cada setor do trabalho não acontece por acaso, acidente ou sorte. É o resultado da direção de Deus, a recompensa da fé e da prudência e da virtude da perseverança. Veja, eu vou repetir. O verdadeiro sucesso em cada setor de trabalho não acontece por acaso, por acidente ou sorte. É o resultado da direção de Deus, a recompensa da fé e da prudência e da virtude da perseverança.
Os jovens de hoje podem beber da mesma fonte de força e revelar a mesma graça em sua vida, mesmo em meio a situações igualmente difíceis. Embora rodeados por tentações, especialmente nas grandes cidades, pela graça divina, podem resistir a cada tentação que os ataca. Mas somente aquele que decidir fazer o que é reto alcançará a vitória. Que conselho maravilhoso para os jovens de hoje. E aí vem para os nossos jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a segunda prova. Agora o nome deles devia ser alterado, o nome original devia desaparecer e um outro nome colocado no lugar. Nabucodonosor não conseguiu através da alimentação, porque o que ele queria trazer os jovens para perto dele. Colocar a comer daquilo que ele comia, beber daquilo que ele bebia, com o objetivo de, aos poucos, como vimos, esses jovens vão esquecendo a religião deles e vão vendo que a religião de Babilônia é boa. E eles vão gostar da nossa religião, e eles vão agora viver como nós vivemos, enfim. Mas, será que isso aconteceu? Dentro do esperado de Nabucodonosor? Vejamos. Então, a segunda prova é mudar os nomes. E o nome para um hebreu era muito significativo, porque esse nome tinha tudo a ver com o caráter. E, normalmente, os pais colocavam nomes relacionados ao Deus Criador. E é exatamente o que esses jovens tinham. O objetivo de Nabucodonosor era fazer que o jovem rompesse sua ligação com o Deus de Jerusalém, o Criador dos céus e da terra, e fossem ligados a deuses babilônicos, deuses pagãos. O nome de Jacó um dia foi mudado, e nós conhecemos a história. Lá no Vale de Jaboque, naquela noite dramática, quando Jacó soube que seu irmão, com 400 homens valentes, viria para lutar, brigar com ele, Jacó preocupou-se. Preocupou-se pela sua família, seus filhos, esposa. Preocupou-se muito com a vida própria dele. E ele resolveu se dirigir a um lugar chamado Jaboque, e ali ele passou uma noite em oração. A verdade é que lá, pelas tantas da noite, chegou alguém. E Jacó, preocupado, começou a lutar, ele começou a se defender. Mas ali estava um ser diferente. Lá pela madrugada, este majestoso ser tocou a coxa de Jacó e deslocou. E agora Jacó, apoiando em uma perna só, continuou lutando. Ele continuou a luta, uma luta reída. E, meus queridos, ao amanhecer, ao clarear do dia, Jacó viu que não estava lutando com ser humano algum. Ele estava lutando com o anjo, e mais do que um anjo, era o próprio Cristo, o Senhor Jesus, que ali estava. E agora, o ser faz que vai se afastar, que vai deixar Jacó, que vai embora, e Jacó abraça e diz: eu não te deixarei ir se não me abençoares. E aí vem a pergunta que tocou profundo no coração de Jacó. Qual é o teu nome? Pergunta que o pai fizera 20 anos atrás. E ele mentiu para o pai, ele disse que era Esaú, enganou o pai era cego. E por isso Jacó teve aí algumas consequências. O ódio do irmão tinha tudo a ver com esse momento. E meus amigos, Jacó responde agora: eu sou Jacó, esse farrapo humano, essa miséria. A bênção do meu pai não resolveu o meu problema, eu quero a bênção do céu. Eu sou um pecador, enganador. E então Jacó foi abençoado. E a bênção foi tão forte que enquanto ele lutava com o anjo, Deus havia dado para o irmão Esaú um sonho e orientado que não fizesse nada contra Jacó. E quando Jacó e Esaú se encontraram, foi um momento de abraço, de choro, de beijo, muito diferente. A bênção de Deus muda tudo, tudo na vida de um ser humano. Jacó significa enganador e seu nome foi mudado para Israel,
cujo significado é lutando com Deus e prevalecendo. Mas nós temos também no Novo Testamento um outro exemplo de alguém que teve seu nome mudado. O perseguidor Saulo passou agora a ser chamado de Paulo, depois de um encontro com Cristo. Veja como o encontro com Cristo muda. Na estrada de Damasco, Saulo avançava com o objetivo de prender cristãos, de massacrar cristãos, até levá-los à morte. Mas Jesus aparece e naquele momento Saulo mudou completamente a sua visão, mudou sua maneira de pensar e de um perseguidor passou agora a ser um cristão também perseguido. Pois bem, estou trazendo esses dois exemplos para a gente lembrar que a mudança de um nome significa alteração de caráter. Alteração de caráter. E é isso que Nabucodonosor queria. O rei determinou que todos os nomes dos jovens cativos fossem alterados. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Daniel 1,6. Vejamos, o chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Daniel 1,7. Daniel significa Deus é meu juiz. Beltesazar, o guarda dos tesouros escondidos de Bel. Daniel devia agora ser o guardião dos tesouros de um templo pagão, de um Deus pagão. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Olha só. Daniel agora devia cuidar dos tesouros que vieram de Jerusalém, mas dos tesouros pagãos também. E com isso Nabucodonosor misturou. Com isso Nabucodonosor fez com que a religião fosse mesclada para tentar levar Daniel a cair nessa cilada. Sem dúvida alguma, o inimigo do bem, Satanás, estava por trás desses momentos, levando Nabucodonosor e o capacitando, e dando-lhe inteligência para que ele montasse essas astutas seduções. Será que deu resultado? Vamos ver. Daniel, Deus é meu juiz. Beltesazar, o guarda dos tesouros escondidos de Bel. Nome, nesse caso, bem diferente daquele que os pais colocaram no passado. Deus é meu juiz. Os pais tinham dado esse nome. E agora o rei muda para um nome totalmente estranho. Ananias, o Senhor é bondoso comigo. Vejam que todos os nomes estão ligados ao Deus Criador dos céus e da terra. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Ananias, o de Sadraque. Ananias, o Senhor é bondoso comigo. Sadraque, inspiração do sol. 2.500 anos antes, lá atrás, lá no passado. A adoração ao sol, o Deus Sol era forte no Império Universal de Babilônia. E o rei agora esperava que Sadraque, com esse nome, que era uma inspiração do Deus Sol, não mais o Senhor é bondoso comigo, levasse o jovem a se desviar do Deus Criador dos céus e da terra. Será que ele conseguiu? Vamos avançar. Misael. Misael, seu nome significa semelhante a Deus. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Misael de Mesaque. Vejamos. Misael, semelhante a Deus. Veja, todos relacionados ao Deus Criador. Agora, Mesaque, o servo da deusa Sheba. Servo da deusa Sheba. Submissão,
servir agora a deusa de Babilônia, a deusa pagã. Esse era o objetivo. Você vai agora se tornar um servo da deusa Sheba. Será que Nabucodonosor conseguiu o resultado? Veja, irmãos, nós lemos, queridos amigos, isto e às vezes pensamos que não foi assim tão séria, tão forte a situação. Mas vejam quanta coisa nós já estamos vendo aqui no primeiro capítulo de Daniel. A prova que esses jovens passaram. Mas vamos ao próximo, Azarias. O Senhor é meu ajudador. Mais uma vez, ligado ao Deus, Criador dos céus e da terra, o nome. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, Azarias, o de Abednego. Abednego. Azarias, o nome que os pais lhe haviam dado lá em Jerusalém, era: o Senhor é o meu ajudador. Abednego, servo de Nebo. Servo de Nebo, servo de um Deus pagão. Que coisa tremenda. Mas o interessante é que todas estas provas vieram e elas fizeram com que os jovens saíssem mais fortalecidos, saíssem melhor de cada uma delas. Por que no livro profético de Daniel Deus começa com uma história e não com a profecia? Claro, sem este relato que trouxemos agora, que a Bíblia apresenta no capítulo 1, nós não entenderíamos todo o contexto, toda a realidade que viria depois. Então aqui nós vimos agora aquilo que vai nos ajudar a compreender melhor o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, 5, até o 12. Muito bom, maravilhoso. E Daniela sentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Estamos relembrando esse texto de 1:8 de Daniel, para entendermos alguma coisa importante. Primeiro, Daniel assentou no seu coração. Ele colocou no seu coração, ele decidiu. E decididamente ele determinou-se. E determinado ele escolheu de que lado ficaria. Se acataria as ordens do rei de Babilônia ou manteria-se firme aos princípios estabelecidos pelo céu. E Daniel sabia que princípio não se vota, princípio não se decide, princípio não se muda, princípio se acata e se vive o que Deus, através do princípio, estabelece. No Velho Testamento, o coração é tido como centro do intelecto e da emoção, o centro do processo do pensamento. Então, muitas vezes é usado o coração para se referir a esta central de comando, de pensamento de todos nós. Lá em Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E ainda no capítulo 23, o verso 7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Aquilo que eu imagino, eu acabo sendo. Isso é sério. Hoje nós sabemos que 90% ou mais de 90% das doenças são psicossomáticas, são doenças imaginárias. As pessoas imaginam, acreditam e de repente estão indo ao matadouro por questões que elas criaram, que elas imaginaram e não era a realidade. Então é muito importante imaginarmos positivamente, pensarmos naquilo que realmente vai nos colocar para frente e para cima, para o alto. Uma batalha em sua mente, na minha mente. Nós vivemos em um mundo onde há uma batalha intensa. E nós temos em nossa mente a semente da decisão, que é a vontade. Temos aqui a vontade, a força de vontade. E ela nos ajuda a decidir de que lado realmente estaremos. Daniela sentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse
não se contaminar. Daniel 1:8. Estou repetindo. A vida de Daniel e seus amigos é um exemplo do que o Senhor fará hoje pelos jovens e crianças que se entregam a Ele de todo o coração, buscam realizar seu propósito. Profetas e Reis 210. Quando esses jovens hebreus de valor disseram adeus ao lar onde passaram sua infância, mal podiam imaginar o grande destino que os aguardava. Eles se submeteram à direção divina para que Deus pudesse cumprir seu propósito por intermédio deles. Profetas e Reis 210. Que coisa tremenda o que Deus fez na vida desses moços, ou com a vida desses moços, em favor de tantas almas preciosas. Para receber as mais ricas bênçãos de Deus, querido, em nossa vida, precisamos permitir que Deus remova os obstáculos. Primeiro, temos de decidir. Segundo, permitir que Deus retire todo e qualquer tipo de obstáculos e empecilhos de receber estas bênçãos. E aí, terceiro lugar, abrir o coração. Abrir o coração para que Deus entre, para que Jesus, aquele que ajudou Jacó, aquele que ajudou Saulo, aquele que tem ajudado tantos, milhares e milhões através dos tempos, está hoje querendo ajudar você e ajudar a mim. Então, vamos abrir o nosso coração. O livro sagrado, em Apocalipse 3:20, ele apresenta um quadro lindo de Jesus batendo a porta do nosso coração. E o nosso coração, ele não pode ser aberto, é uma porta que não se abre por fora, apenas por dentro. E ele bate e espera que demos a ele a oportunidade. Sim, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim. E vamos refletir agora enquanto vamos ouvir esse lindo hino. Jesus Cristo a tua porta esperando está. Ele anela falar-te, oh, deixa-o entrar. Com paciência Jesus muitas vezes chamou, mas tu a porta abrirás. Abre teu coração, abre teu coração. Jesus entrará e a ti salvará. Abre teu coração. Jesus Cristo a tua porta esperando está. Ele anela falar-te, oh, deixa-o entrar. Com paciência Jesus muitas vezes chamou, mas tu a porta abrirás. Abre teu coração, abre teu coração. Jesus entrará e a ti salvará. Abre teu coração. Deixe Deus agradar você do jeito dele. Abra seu coração e convide Jesus para entrar. Ele quer abençoar você. Ele quer abençoar a mim. Oremos. Grande e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Amado Pai Celestial, muito obrigado pelo livro precioso do profeta Daniel, pelo espírito da profecia, pela ajuda que recebemos para entender cada vez melhor estas verdades. E agora que o Senhor abençoe cada um dos nossos amigos, a casa deles,
Ajude, ó Pai, para que o pão chegue à mesa de cada um hoje. E enquanto estivermos nessa peregrinação, que esse pão nunca falte. Da mesma forma, aquilo que precisamos beber, que é sadio e saudável, que nunca falte na nossa mesa também. E assim, ó Pai querido, abençoa-nos e verdadeiramente seremos abençoados em nome de Jesus. Amém. Jesus entrará e a ti salvará.